Juntos em oração pelo Brasil. Um dia inteiro de oração no próximo dia 30 de março. São 144 motivos de oração, um para cada intervalo de 10 minutos, com temas específicos relacionados aos desafios que estamos enfrentando no mundo inteiro. Você pode orar sozinho, com a família e também mobilizar seus amigos, sua comunidade e sua igreja. Compartilhe pelas redes sociais. Vamos juntos formar uma corrente de oração que vai cobrir as 24 horas do dia. Esse é um movimento de toda a nação que deseja se voltar para Deus e encontrar nele a paz e a segurança de que tanto precisamos. Você aceita o desafio? Será no próximo dia 30, segunda-feira, 24 horas juntos em oração pelo Brasil. Olá, meu querido irmão e amigo da Igreja Batista da Pituba, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que prazer, que alegria podermos celebrar mais um culto na presença do Senhor. E neste momento, na certeza de que o mesmo Deus que está comigo aqui em minha casa, está com você aí na sua casa. E como igreja, reunidos, podemos em unidade de espírito celebrar o Deus vivo e verdadeiro e fazer tudo para a honra e glória do seu nome, na certeza de que também teremos a oportunidade de compartilhar do amor de Deus nessa noite. Então, chame seus amigos, familiares que estejam na sua casa, vamos nos juntar à sala e juntos participar deste momento de culto ao Senhor, na certeza de que Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Quero também agradecer a você por estar conosco junto no nosso canal do YouTube e dizer que é muito importante que você clique aí no joinha, viu? Dizendo que está gostando do nosso culto. Clique também aí no sininho e ao final se inscreva no nosso canal. É muito importante. Tá bom? A nossa igreja está com as suas atividades suspensas por esse período, mas estamos tendo a oportunidade de cultuá-lo em nossas casas, mas a nossa igreja continua ativa, vibrante, porque a igreja somos nós e temos a oportunidade de continuar cumprindo a nossa missão como igreja de Jesus Cristo, nos preocupando com o próximo e com a responsabilidade de servir a Deus e servir também ao nosso semelhante, pois assim Jesus Cristo nos ensinou. E esse é o tema que vai nortear o nosso culto nessa noite. Servos como Jesus. Ele nos deu o exemplo de como servir melhor e cremos que Jesus vai nos abençoar nessa noite. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para cada ato desse culto e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida também. Oremos. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado porque nesse tempo de incerteza nós podemos guardar no coração a plena certeza de que Tu és Deus, soberano, tens o controle de todas as coisas em Suas mãos e há de continuar abençoando e cuidando de cada um de nós. Eu coloco agora a vida desta casa, destas pessoas que se unem para cultuar a Deus conosco. Vai ao encontro do seu coração. Tu sabes, ó Pai, o que tem perturbado, o que tem tirado a paz, o que tem tirado a calma. Eu peço, Senhor Deus, que como bom pastor, que o Senhor possa cuidar desta vida, dos seus familiares e de todas as coisas que porventura lhe têm causado ansiedade. Porque a Tua palavra diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigado. Submetemos todo este momento que teremos agora ao Teu senhorio, à Tua direção e ao Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Que bom poder falar com Deus. Que bom orar ao Senhor. Que bom poder também buscar na palavra de Deus preciosos ensinamentos para a nossa vida. E de uma maneira muito especial, neste culto, nós vamos aprender sobre Jesus. Servos como Jesus. Você já observou como Jesus
ele se preocupou em viver a humildade. Como Jesus se preocupou em ser exemplo também para os seus discípulos e como ele trouxe preciosos ensinamentos sobre o serviço, é exatamente sobre isso que queremos refletir nessa noite. Servos como Jesus. E para tanto, quero convidá-lo a ler a palavra de Deus conosco. Nós leremos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode tê-la à mão, pegue também um marcador de texto, a caneta, um lápis para fazer a anotação e vamos juntos aprender nesse texto algumas verdades preciosas que Jesus tem para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar ou a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta de sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse então Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Diz assim a palavra de Deus. Tem ainda um outro texto bíblico que vale a pena ser lido, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Que Deus faça com que a sua palavra esteja guardada em nosso coração e em nossa mente. A ideia de servo, a ideia de servir, a ideia de humildade sempre esteve presente na vida de Jesus. Ele sempre demonstrou a humildade e procurou deixar claro que, como Deus, ele tomou a forma de homem
e assim não veio para ser servido pelos homens, mas para servir aos homens. E ele queria que os seus discípulos aprendessem essa preciosa lição. Por isso resolveu transmitir um ensinamento que marcou a vida dos seus discípulos. E esse ensinamento ele o fez através de uma ilustração, uma encenação que realmente conseguiu demonstrar a verdade espiritual que desejava transmitir aos seus discípulos. A palavra de Deus narra que ele procurou ser obediente a Deus e ensinar através de sua vida com exemplos fabulosos ao seu propósito de mostrar-se servo e que os seus discípulos também aprendessem a ser servo. A primeira verdade que eu quero destacar é que nesse momento Jesus ele teve uma visão completa da sua vida, do final de sua estada aqui neste mundo. Era chegado o último momento, os últimos momentos de sua vida. Ele pôde olhar para trás e ver a jornada que teve que caminhar juntamente com esses homens que ele havia escolhido para ser os seus discípulos e que deveria receber sobre seus ombros a responsabilidade de liderar a sua igreja para dar continuidade à obra que ele iniciou. Esses homens deveriam reproduzir no seu dia a dia o comportamento, o exemplo, a maneira de ser de Jesus. E Jesus pôde olhar para a sua trajetória de vida ministerial ao longo desses 3 anos e perceber que aqueles discípulos poderiam e necessitavam guardar no coração o aprendizado do que é ser servo. E nós hoje, estudando essa verdade, podemos aprender que também devemos viver para servir, assim como Jesus viveu. A vontade do Pai foi realizada em Cristo Jesus. O seu sacrifício na cruz foi aceito plenamente. As profecias foram cumpridas. Sua fidelidade aos discípulos foi até o fim. Ele procurou ser mestre, amigo, ensinador, cuidador, bom pastor daqueles homens. Essa visão que ele teve da sua vida ministerial permitiu que Jesus tomasse uma decisão firme e rápida. A ceia estava posta à mesa. Os discípulos haviam chegado, mas ele queria deixar esta lição. Saiba, meu querido irmão, que esta foi a última lição que Jesus ministra aos seus discípulos antes da sua crucificação. E ele, naquele momento, sendo aquele último momento que passaria com os discípulos, ele precisava escolher que tema destacar para ministrar aos discípulos. Ele escolheu apresentar a sua própria vida como servo que veio não para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em favor de toda a raça humana. E ele então tomou uma decisão. Os versículos 4 e 5, dê uma olhadinha na sua Bíblia, pode marcar aí, pode destacar esses 2 versículos, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, estava na hora de fazer de seus discípulos seus substitutos. E eles precisavam aprender que eles deveriam servir como Jesus tinha vindo para servir. Eles necessitavam mudar alguns conceitos que estavam realmente ainda presentes em suas vidas. E Jesus procurou ensinar através dessa ilustração. Que lição preciosa! A primeira lição que ele destaca nessa atitude foi a lição do despreendimento. Se você quer servir como Jesus serviu, é preciso ter despreendimento. Jesus tirou de sobre si a capa que ele usava para andar pelas ruas, para fazer as suas viagens, para percorrer de um lugar para o outro. Ele improvisou um avental com uma toalha que estava à mão. Em seguida, ele tomou o instrumento de trabalho, que nesse caso foi a bacia e a água. E por fim, lançou-se a realizar a tarefa que somente parou quando chegou ao final. Ele teve despreendimento. Muitas vezes nós desejamos até ajudar, muitas vezes desejamos até servir. Mas será que você está disposto realmente a ter esse despreendimento?
Será que essa não tem sido a barreira para que você se torne um servo como Jesus? Será que esta não tem sido a barreira, o entrave que tem impedido você de servir a outras pessoas? Porque servir requer envolvimento, desprendimento, disposição. Às vezes precisa abrir mão do seu conforto e partir para o serviço. Isso requer tempo, sacrifício, dedicação, renúncia. Não faltou determinação para Jesus. Ele foi desprendido e ele buscou fazer a sua parte. Uma outra lição que aprendemos com esse gesto de Jesus foi a identificação. Jesus se integrou ao contexto. Ali estavam seus discípulos, 12 homens com quem tinha vivido. Ele sabia que um deles haveria de trair, mas naquele momento ele não fez acepção. Ele tratou todos por igual, ele se identificou com todos, ele procurou ver a necessidade de todos, ele procurou ver que eles precisavam naquele momento aprender sobre o que é servir, o que é ser servo. Tomou os instrumentos de trabalho que estavam ao seu alcance, conseguiu manejá-los para cumprir a tarefa que se propôs. Fez da toalha um avental, carregou uma bacia com água onde havia serviço, saiu da mesa, ajoelhou-se no chão, ao alcance dos pés a serem lavados. Ele se identificou com a necessidade das pessoas. Muitas vezes nós deixamos de servir, perdemos oportunidade de servir, porque não conseguimos nos identificar com o ser humano. Muitas vezes eles estão tão distantes de nós que nós não conseguimos enxergar neles um ser humano e enxergar as suas necessidades. Jesus não, ele se identificou e ele não mediu esforços para alcançar o propósito que estava em seu coração, com aquele gesto, com aquela ilustração, com aquela lição, transmitir precioso ensinamento que eu tenho certeza nunca mais a partir daquele dia saiu da mente e do coração de seus discípulos. A terceira lição que eu quero compartilhar, que aprendemos com Jesus com aquela ilustração, tem a ver com o objetivo claro. Ele tinha um objetivo muito claro. Ele queria, com aquela ilustração, transmitir uma lição de vida, transmitir algo que marcasse a vida dos seus discípulos, mostrar para eles que, a partir daquele momento, eles jamais seriam a mesma pessoa. Jesus, o Mestre, o Senhor, se curvou, ajoelhou-se aos pés dos discípulos, lavou-lhes os pés. Que lição preciosa! Ele tinha um objetivo em mente, ele tinha um propósito. E nada haveria de impedir que aquele propósito se cumprisse. Jesus não se intimidou. Jesus queria mostrar claramente como aquele grupo era importante para prosseguir a obra que ele estava que ele havia iniciado. Mostrou também o valor que cada um daquele homem tinha para ele. Cada um daquele homem era precioso, a ponto dele se curvar aos pés dos discípulos, mostrando como aqueles homens eram preciosos. Cada uma pessoa, aos olhos de Deus, é muito preciosa. Você é muito importante. Você é precioso para Deus. Deixe-se usar. Deixe que Deus demonstre, estabeleça os propósitos, os objetivos dele para a sua vida e siga em busca desse propósito. A sua vida jamais será a mesma quando você se encontrar fazendo aquilo para o qual Deus te projetou para fazer. Aqueles homens, discípulos de Jesus, foram marcados com esta preciosa experiência. Todos estavam na mesma situação. Isso não os fazia servos. A semelhança não os tornava servos. Ser servo não é a situação. Eles sentados e Jesus ajoelhado a seus pés, lavando seus pés, não fazia daqueles homens servo. Servo era um comportamento e não a situação. E Jesus mostrou isso claro. Jesus mostrou isso lavando os pés daqueles homens. O padrão era de serviço. Serviço inerente à atividade do escravo. E Jesus se coloca nessa condição, mostrando para eles: vocês também precisam fazer a mesma coisa. O apóstolo Paulo mostrou aos crentes da igreja de Filipos, e nós lemos
já esse texto, no capítulo 2, versículo 3 e 4, uma forma de comportamento entre os irmãos no ambiente de igreja. Ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas isso não é meta, isso é resultado de uma causa. No versículo 5 ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vou repetir: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo procura mostrar para aqueles crentes na cidade de Filipos que eles seriam aquilo que Deus quer que eles fossem se eles imitassem a Jesus em cada detalhe. Por isso Jesus se preocupou em transmitir esse precioso ensinamento para os seus discípulos. Certo homem foi a uma loja e ele queria comprar algumas virtudes para a vida cristã. Essa loja está localizada lá no céu, é uma história. Lá ele pediu um pacote de fé, outro pacote de amor, outro pacote de humildade. E pensou que seria somente isso para não ter que tornar muito pesado o pacote das compras que deveria carregar. E o anjo, que era o homem que atendia naquela loja lá no céu, voltou com um pequenino envelope que não encheu a mão daquele homem. Está tudo aqui? Perguntou o homem. Sim, disse o anjo, porque Deus não dá a planta pronta, Deus só dá a semente. Cabe a você receber isso como uma semente, plantar em sua vida e deixar Deus te mostrar que tipo de planta Ele quer que você cultive, que tipo de fruto Ele quer que você produza. Era um serviço de escravo. Jesus se curvando aos pés dos discípulos, ajoelhar-se e segurar os pés sujos da poeira dos caminhos, era uma atividade inerente aos escravos. Sem observar de quem eram aqueles pés, não importava, os escravos tinham que fazer. Era o seu último momento com os discípulos. Depois daquela ceia, Jesus iria enfrentar um momento difícil em sua vida e mais adiante a condenação e a crucificação. Mas naqueles últimos momentos, ele escolheu passar para os seus discípulos esse precioso ensinamento. Necessitava deixar uma lição de humildade, de respeito, de consideração uns para com os outros, porque estas eram as qualidades que todos deveriam ter para serem discípulos, apóstolos, líderes da igreja que haveria de dar prosseguimento à obra que Jesus iniciou. Em vez de palavras, Jesus deu somente uma ilustração. Ele evitou falar sobre o serviço. Ele resolveu demonstrar o que é servir com a ilustração, ajoelhando-se e lavando os pés dos discípulos. Nós não temos que nos despojar, a não ser das coisas que nós mesmos criamos, como a ideia de superioridade, quando disputamos funções, quando queremos lugares privilegiados, e às vezes até dentro do contexto de igreja, brigamos por cargos dentro da igreja, estamos negando esta cena que Jesus reproduziu para ensinar aos discípulos o que é servir. Necessitamos mais de experiência com Cristo. Necessitamos mais de conhecer quem foi Jesus e seus preciosos ensinamentos. Necessitamos mais de viver como Jesus viveu e viver para reproduzir no nosso dia a dia as ações de Jesus. Precisamos ser imitadores de Cristo em pleno século XXI. É isso que Deus quer de você, meu querido. Uma vida comprometida em ser igual a Cristo. Entender o que Ele está fazendo agora entre nós. Ser um servo é uma proposta de Jesus para a sua vida. É uma transformação de coisas que precisam ser mudadas em nós. É quebrar algumas coisas que existem dentro de nós. É um impulso que nos leva a ser súditos do Rei Jesus
aqui neste mundo. Que Deus nos faça servos como Jesus foi. Que essa preciosa lição de Jesus seja para abençoar também a sua vida. Que você possa entender que se porventura você tem posses, se você tem cursos graduados, pós-graduados, se você exerce funções relevantes na sociedade, isso não faz de você uma pessoa melhor que os outros. Você continua sendo alguém que veio para servir e não para ser servido, pois assim Jesus agiu e assim Ele quer que nós também façamos como cristãos nos dias de hoje. Que seja essa a proposta do Senhor para a sua vida e que Ele nos abençoe. Amém? Que bom poder compartilhar da palavra de Deus. Que bom que você pode usar a sua Bíblia aí e fazer anotações. Mas eu sei que você traz dentro de si lutas, dificuldades. E esse tempo que vamos ter agora é um tempo de intercessão. É um tempo de dedicação. É um tempo de dedicação de bens e vidas no altar do Senhor. Embora você, pelo culto transmitido através do nosso canal do YouTube, você neste momento não possa ofertar, proponha no seu coração a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. E nesse momento, em oração, apresente a sua oferta ao Senhor. E assim que você puder, procure fazer um depósito, transferência, ou guarde, reserve esse dinheiro para o momento oportuno você dedicá-lo ao Senhor. Esse é um tempo de dedicação, mas é um tempo também de dedicação da sua vida. Talvez você esteja cultuando agora com o coração regozijado por uma grande bênção que você recebeu do Senhor. Talvez você esteja aniversariando hoje ou nesta semana, ou talvez seja aniversário de casamento, de batismo, alguma data especial. Nós queremos agradecer a Deus juntamente com você. Ou talvez você esteja vivendo uma luta muito grande. Quem sabe essa noite não foi uma noite difícil para você. Talvez lágrimas vieram aos seus olhos. E neste momento eu quero orar e que você possa colocar a sua causa diante do Senhor, os seus problemas, as suas dificuldades. Deus quer levar ao seu coração a bênção e trazer à sua vida a resposta que você está procurando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Querido Deus, neste momento eu intercedo pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando neste culto. E juntamente com eles, Pai, queremos apresentar a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado, pela presença do Senhor ao nosso lado, pela mão estendida para abençoar, para sustentar e para apontar a direção da nossa vida, as saídas da vida. Muito obrigado, Senhor. A uma só voz nós dizemos que te amamos, te adoramos e queremos viver para o teu louvor. Meu Deus, também te agradeço, porque irmãos estão propondo em seu coração a dedicação de ofertas, de dízimos no teu altar. Ó Deus amado, abençoa estas vidas e conceda-lhes o privilégio de serem participantes, mantenedores de uma obra tão maravilhosa que tem a ver com o teu reino e a expansão do mesmo. Meu Deus, nós também te agradecemos pelo privilégio que temos de poder cultuar livremente o teu nome. E agora, Senhor, eu intercedo por aqueles que estão vivendo momentos difíceis, por aqueles que porventura foram alcançados pela enfermidade do coronavírus. Meu Deus, eu oro também em favor daqueles que estão enfrentando dificuldade na sua vida ou na vida de entes queridos. Eu oro também pelos casamentos, pelos relacionamentos, pelos familiares. Derrama a tua graça sobre cada casa. Cubra, Senhor, cada lar com teu manto santo, onde o inimigo não tenha vez, onde não tem espaço, onde ele não possa entrar. Cubra com toda sorte de bênção esta vida, vai ao encontro do seu coração e que se o choro tem chegado aos seus olhos, ele possa se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e ele pode levar os olhos para o monte de onde nos vem o socorro, socorro bem presente do Senhor. E que venham as lutas, que venham as dificuldades, não temeremos, porque diante de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo
e na certeza de que os teus ouvidos estão inclinados à nossa oração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E olhe, não esqueça de continuar visitando as nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, e também acompanhando cada culto no canal do YouTube. Se você já clicou aí no sininho, você vai receber notificação cada vez que for iniciar qualquer transmissão nossa pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Não esqueça de clicar aí no joinha, tá bom? E de marcar lá no sininho para que você seja despertado, chamado para qualquer momento em que a gente esteja transmitindo algo no nosso canal do YouTube. Minha palavra de gratidão, e eu oro pela sua vida e desejo a você uma semana abençoada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia da semana, guardado pelo bom pastor. E diga comigo o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe. Amados irmãos, segunda-feira, dia 30 de março, estaremos juntos em oração, 24 horas de oração, uma vigília. Vamos começar meia-noite de domingo até a meia-noite de segunda-feira. Teremos vários temas de oração e nós estaremos prostrados em oração pelo nosso Brasil e pelo mundo. Cada 10 minutos nós teremos um tema de intercessão, um tema para orarmos. Na próxima segunda-feira, dia 30 de março, os batistas brasileiros mobilizados em oração. A nossa Convenção Batista Brasileira, toda ela mobilizada em oração pelo Brasil e pelo mundo. Juntos em oração sem cessar. Deus abençoe.